Tá, boa tarde. Boa tarde, professora Clarice. Então, pessoal, hoje, então, nossa aula vai ser os 15 minutos de gravação. Nós vamos falar, então, sobre o conselho de classe, sobre a composição, os elementos que compõem a escola, né? Para que tudo funcione bem. Então, eu convidei o soldado Toscarini para falar sobre a parte do cívico-militar, né? A ajuda deles aqui para nós. Qual que é o papel deles, ele vai falar. E depois a pedagoga Mônica também para falar sobre o conselho de classe, os combinados do conselho de classe e do último conselho. O que ficou combinado no conselho, o que é o conselho de classe. Então, ela vai falar bem breve para vocês. Então, só lembrando que a escola, ela compõe a direção, né, a gestora, que é a Felnice, aí tem a Maria, né, são as duas diretoras, elas que fazem a parte da administração do colégio, que se integram de tudo, né, que administram desde relações interpessoais entre funcionários, entre estudantes, e toda a parte da administração elas que fazem, elas são responsáveis por isso. Então, praticamente é responsável por toda a escola, né? Além disso, tem a parte dos pedagogos, que cada turno tem seu pedagogo, né? Para que auxilie também na parte pedagógica, atendam aos alunos, aos professores, né? A nós. Então, sempre é passado por pedagogo. Todos os problemas que tem, é o pedagogo que resolve, né? Entre em contato com os pais de vocês, então, fez tarefa, passa para ela que liga para os pais, né? Esqueceu o material, ela liga. A gente precisa de material para trabalhar, solicita ela que vai providenciar. Então, toda essa parte, assim, da ajuda, do apoio para nós, professores, é o pedagógico que faz, né? E também tem, além disso, tem a PMF, que ajuda a administração, né, nas decisões do colégio. Então, sempre a PMF que ajuda. Quem são os componentes da PMF? Quem que compõe, né? Qual que comissão é essa? Pais, participa pais, estudante, professores, pedagógico e a direção. Então, todos os segmentos têm que compõe, participa, então, dessa equipe que ajuda nas decisões do colégio, tá? Participa das decisões do colégio. Além disso, tem ainda o Grêmio Estudantil, aqui no nosso colégio ele é bem forte, né? O Grêmio Estudantil, que é composto por quem? Por estudantes, né? É uma equipe de estudantes que trabalham durante um período, ele é eleito, é feita uma chapa e é feita uma eleição. E esse Grêmio Estudantil ele tem a força, então, de representar uma voz ativa da representação dos estudantes do colégio. Eles participam das organização do colégio, participam de promoções, né? Tudo que agrega ao colégio, que é feito, por exemplo, um interclasse, o Grêmio Estudantil se envolve, né? Um projeto, é o Grêmio Estudantil que está alicerçado junto com a direção, né, junto com a equipe toda para trabalhar, tá? Então, eu vou passar para o soldado Toscarini, então, falar bem breve o papel deles aqui no colégio, que é um colégio civil-militar, na sequência, a dona Mônica, que é a pedagoga Mônica. Boa tarde, alunos. Boa tarde, soldado Toscarini. Então, a nossa função aqui no colégio é monitorar, supervisionar o comportamento disciplinar do aluno, né? A parte disciplinar, todas é com nós. E a gente está, desde a entrada de vocês, ali meio-dia e meio, meio-dia e 40, até a saída. E de manhã é a mesma coisa, né? 6h30 aqui, a gente está aqui já. Quando chegam os primeiros alunos, a gente está ali já para receber, né? Fizemos a formatura, né? De manhã às 7 horas e à tarde a gente faz às 13 horas, né? Também trabalhamos no intervalo de vocês, que a gente sempre está ali organizando, vendo as salas, soltar as turmas, né? E observar o comportamento de vocês ali naquela parte de recreação, né? Na parte
dos intervalos. A gente trabalha também na busca ativa, quando acontece a invasão escolar, que o aluno não vem mais para o colégio, ali que as pedagogas fazem o contato e não tem aquela resposta, a gente vai na casa dos pais do aluno, conversa com o responsável, para ver o que está acontecendo com o aluno vir para o colégio. Né? Porque enquanto for menor de idade vocês, os pais têm a obrigação, são obrigados a colocar vocês numa escola. Tá? Senão eles vão responder por esse abandono intelectual. Então, esse abandono intelectual do filho. E tem punição. Então, a gente já vai fazendo essas buscas ativas, e se a gente não colhe um resultado ali, é feito todo um processinho encaminhado ao Conselho Tutelar. O Conselho leva lá na Promotoria Pública, né, além de ir na casa, e aí é feito todo o acompanhamento. Então, a gente está desde do início da manhã até o último aluno sair daqui. E os últimos que saem da escola somos nós. Tá? A parte da segurança também a gente faz, né, internamente. Né? Aos arredores do colégio a gente também acompanha. Né? Nós sermos policiais militares e temos essa experiência, essa noção do que é uma escola e aos arredores, né? Tá? Então, a parte do uniforme também, aí pode ver que a gente sempre está remanejando, né, o uniforme de vocês. Se tiver ruim, a gente tem ali disponível, a gente entrega, arruma o aluno, tá? Então, é uma parte, assim, bem complexa e extensa. Só nós não entramos em sala de aula. Aí tem os profissionais do CED, os professores, e isso cabe a eles administrar as aulas em sala de aula. Essa é a nossa função. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Sebastião e Sarine. Agora eu convido, então, a pedagoga Mônica para falar bem rápido sobre o conceito de classe, quais são os pontos e principalmente os combinados para esse terceiro trimestre. Boa tarde, turma. Boa tarde, pedagoga Mônica. Como a professora Clarice falou, então, vou falar rapidamente sobre o conselho de classe. Então, o que é o conselho de classe? É uma reunião composta pelos professores, pela direção e pela equipe pedagógica. E qual que é o objetivo do conselho de classe? Ele acontece periodicamente. Então, aqui na escola são 3 trimestres. Então, o conselho de classe acontece ao final de cada trimestre. No conselho de classe, então, é feito uma identificação daqueles alunos ponto de atenção. Ou seja, aqueles alunos que estão abaixo da média, aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, aqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar o ritmo da turma, aqueles alunos que não fazem as tarefas, que não fazem as atividades, aqueles alunos que são indisciplinados em sala de aula. Então, o conselho de classe, além desse objetivo, ele vai traçar um perfil da turma. Então, aqui no nosso colégio, a gente inicia o conselho de classe com os professores falando do perfil da turma do 7º C, por exemplo. Então, é feito esse levantamento de como é a turma, e depois disso, é passado no telão a foto de um por um de vocês, para que a gente possa ir falando de cada um de vocês. Sobre o rendimento, sobre a aprendizagem, sobre o teu desenvolvimento em sala de aula, para que após essa conversa, esse momento de reflexão coletivo, sejam então traçadas as ações para o próximo trimestre. Então, quais são os combinados que foram feitos a partir do 2º conselho de classe, do 2º trimestre? Os professores vão, então, identificar aqueles alunos que têm problema de aprendizagem. A partir disso, o professor encaminha o nome para a equipe pedagógica e a equipe pedagógica vai verificar se esse aluno com dificuldade, ele pode ser matriculado no programa Mais Aprendizagem. Se esse aluno tem algum laudo que precisa ser encaminhado para a sala de recurso. Se esse aluno tem dificuldade de aprendizagem porque ele não está estudando em casa, porque ele não está fazendo as tarefas, porque ele não está se concentrando em sala.
E a partir disso, nós vamos tomar as nossas atitudes. Vamos chamar esse aluno para conversar, vamos chamar os pais, se for necessário, os responsáveis, outros combinados que são feitos. Quando esses alunos, ponto de atenção, identificados pelos professores, eles não apresentam uma melhora no decorrer do trimestre, outras medidas são tomadas. Vamos chamar os pais para uma reunião extraordinária, vamos chamar os responsáveis, vamos verificar por que a aprendizagem não está acontecendo. Outra meta que a gente traça junto com os professores é que aqueles alunos que não trazem material, que não realizam atividade em casa, que não fazem a tarefa, professores comunicam a equipe pedagógica, nós entramos em contato com os responsáveis. Vocês podem perceber que os pais de vocês estão lá no grupo de WhatsApp da turma. Então, constantemente, nós informamos nesse grupo de WhatsApp o nome do aluno que não trouxe o livro, o nome do aluno que não fez a tarefa, o aluno que não frequentou a escola naquele dia, o aluno que está sem uniforme. Então, todas essas observações feitas pelos professores são passadas para a equipe pedagógica e a equipe pedagógica faz os encaminhamentos necessários. Além disso, nesse momento de reflexão do conselho de classe, os professores sugerem talvez um layout de sala diferente. O que isso significa? Que a Agatha não pode sentar na última carteira, por exemplo. Ela é uma aluna que precisa sentar na primeira carteira, porque ela precisa estar mais próxima ao professor, precisa fazer as anotações necessárias. A Maria Fernanda é outra estudante que não pode sentar lá no fundo de sala. Então, todos esses ajustes, eles são feitos a partir dos apontamentos que os professores fazem no conselho de classe. E aqueles alunos que estão abaixo da média, eles são recuperados pelos professores, né? Aplicando, de repente, atividades adaptadas, atividades diferenciadas durante o processo do trimestre. Então, dificilmente os professores vão deixar para recuperar aquele aluno que está com dificuldade de aprendizagem no final do ano. Isso será feito no primeiro e no segundo trimestre. Certo? De modo geral, é isso. Obrigada, pedagoga, pela contribuição aí, por passar, né, as informações que vocês achavam que era só a gente que falava para vocês. Então, por causa que já é decidido no conselho de classe, e por isso que a gente precisa passar para vocês. A gente cobra, não é porque a gente cobra, porque a gente quer cobrar, é porque precisa ser cobrado. É um método de trabalhar, um meio de trabalhar que aconteça a aprendizagem, tá? Por isso que não pode sair na primeira aula, não pode ir ao banheiro, não pode ir tomar água, só em caso de muita urgência mesmo, porque já entrou na primeira aula já com a garrafinha cheia, não tem necessidade de sair, né? Após o intervalo, não pode sair também. Por quê? Tinha um intervalo para ir ao banheiro. Então, encher a garrafinha, tomar água, essas coisas aí, é tudo na hora do intervalo. Então, não tem porque já acabou de entrar na sala, já sai de novo. Então, isso a gente não deixa, porque já é um combinado nosso, tá? Então, é isso aí. Então, muito obrigado a vocês também pela atenção. E se tiverem alguma dúvida depois, se quiserem conversar, a gente fica aberto depois a conversa. Mas, muito obrigada. Obrigada.